Olá, graça e paz. Essa é minha saudação para cada um de vocês na manhã desta Sexta-feira Santa e com um imediato convite para refletirmos em tudo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Hoje temos, dentro da preparação para esse momento de culto, os paramentos pretos, a frase de Cristo está consumado. Também assim ornamenta este lugar galhos secos, lembrando a morte, mas também na esperança de que de um broto, de uma planta, como diz as profecias, renovou-se a vida e uma nova vida em Cristo Jesus. Na primeira Sexta-feira Santa, às 9h da manhã, um som estridente de marretas em cravos evidenciavam a crucificação do Senhor e Salvador Jesus. Como fiz em um culto na Quaresma, faço novamente lendo as belas palavras de uma poesia que expressam o nosso desejo para esse momento. A poesia diz: quero, ó Cristo, meditar no teu sofrimento. Do teu trono vem guiar o meu pensamento. Possa eu ver, ó meu Jesus, quão atroz tormento exigiu na infame cruz nosso salvamento. Faz essa alma contemplar tuas ansiedades, teus grilhões, Jesus, e um mar de perversidades. Cuspe, murros e aguilhão, cravos, cruz e morte. Meu Jesus, ó que paixão, que suplício forte. Hoje é um dia de consternação, dia de reflexão, dia de lamentos, mas também um dia de gratidão, um dia de percepção do grande amor de Jesus por nós. Percebamos isso nos hinos, nas leituras e em todo este momento de culto, em mais esta Sexta-feira Santa que Deus nos dá a oportunidade de vivenciar. Acompanhe as palavras da poesia que há pouco li, também em forma de melodia e canto, hino 85 do Inário Luterano. Acompanhe. Quero, ó Cristo, meditar no teu sofrimento, do teu trono vem guiar o meu pensamento. Possa eu ver, ó meu Jesus, quão atroz tormento exigiu na infame cruz nosso salvamento. Faz esta alma contemplar tuas ansiedades, teus grilhões, Jesus, e um mar de perversidades. Cuspe, muros e aguilhão, cravos, cruz e morte. Meu Jesus, ó que paixão, que suplício forte. Não me faças ver, porém, tua dor somente, mas a causa e o grande bem quero ter em mente. Ah, de tão cruel paixão, meu Senhor amado, eu com minha transgressão sou o mais culpado.
Iniciamos e realizamos esse culto de Sexta-feira Santa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está escrito assim: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53, 5 nos revela que, de certa forma, aquela mão que bateu o martelo, a marreta, crucificando Jesus, também foi a nossa mão, também foi o nosso pecado. Por isso, lamentemos diante de Deus e peçamos perdão, porque sabemos que aquela obra consumou e pagou pelos nossos pecados. Com este arrependimento e com esta fé, oremos diante de Deus. Pai de amor, nossa primeira oração desse dia é um lamento. Lamentamos por nossos pecados, pois por causa deles Jesus sofreu tanto. Lamentamos que somos ludibriados, enganados. Lamentamos porque pecamos e voltamos a pecar. Admitimos nossa culpa, Senhor. Nós somos pecado, mas em Ti está o perdão. Somos fraqueza, mas em Ti está a força e o poder. E por isso nós Te buscamos nesta oração. Mediante a obra de Jesus consumada na cruz, naquela primeira Sexta-feira Santa, pedimos que tenhas misericórdia e perdoes nossas transgressões. Em Cristo. Amém. Estimados, há uma bonita frase que diz assim: não foram os pregos e os cravos que prenderam Jesus à cruz. O que prendeu Jesus à cruz foi o seu amor por nós. Querido povo de Deus, eu assim vos lembro que Jesus pagou pelos nossos pecados. Nele há perdão. Ele deu autoridade para a igreja na terra para proclamar o seu perdão. Portanto, agora eu lhe digo, se estás arrependido e crês em Jesus, como ministro da palavra, como pastor da igreja cristã, pastor chamado e ordenado, eu anuncio o perdão dos pecados e o faço na autoridade do nosso Deus, Criador, Redentor e Santificador. Amém. Acompanhemos agora a leitura do introito, a primeira leitura, a introdução dos textos bíblicos, com o Salmo de número 22. Nós queremos abrir a Escritura e ler esse Salmo messiânico. Na leitura do introito, há pouco anunciada, queremos então simbolicamente pegar a Bíblia do altar, lembrando que todos os nossos cultos estão fundamentados nas leituras bíblicas. E o salmo de hoje é um salmo chamado messiânico. Salmo messiânico é uma expressão quando os salmos são também proféticos e apontam para Jesus. O Salmo 22 é messiânico e aponta para a cruz, nesta Sexta-feira Santa. Assim está escrito: Deus meu, por que me desamparaste? Frase dita por Jesus no alto da cruz, mas também escrita já no Antigo Testamento, profeticamente. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Todos os que me veem, diz o versículo 7, zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele.
Salve-o, pois nele tem prazer. É uma menção de Cristo como se olhando os seus inimigos, aqueles que o perseguiam já na cruz. O versículo 12 a 19 diz assim: muitos touros me cercam. É como se fosse Jesus falando. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjunturaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Veja o que diz messianicamente no Antigo Testamento. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, como fizeram com Jesus. E sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Essas palavras do introito para esse momento de culto. E assim dizemos ao Senhor, ó Deus, que teu Espírito ilumine nossa mente e coração, a fim de compreendermos teu amor revelado na cruz. Amém. Assim queremos cantar e acompanhar a canção Eu Vejo Aquela Cruz. É o hino 80 do Inário Luterano, e logo após teremos com o pastor Nicolas as demais leituras bíblicas. Vejo aquela cruz na qual o meu Jesus por mim foi pendurado, levando meu pecado. Sua angustiosa morte mudou a minha sorte. Vejo aquela cruz e lembro meu Jesus ao ser desamparado por Deus seu Pai amado, pois deste seu tormento me vem tão grande alento. Eu vejo aquela cruz envolta em grande luz, pois nela vitorioso Jesus, o herói glorioso, venceu pecado e inferno e deu-me um lar eterno. Vejo aquela cruz e sei que o meu Jesus ali me está chamando, pois quer me ouvir falando do seu amor profundo, enquanto estou no mundo. Estimada congregação, minha cordial saudação a todos vocês nesta Sexta-feira Santa.
Sexta-feira Santa em que contemplamos o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus que foi anunciado pelo profeta Isaías cerca de 750 anos antes da concretização, antes do Senhor Jesus no alto da cruz dizer: está completado. É para esta leitura que agora queremos dirigir os nossos ouvidos, para que essa palavra chegue em nosso coração e em nossa mente e ali habite em riqueza e plenitude. Por isso queremos ouvir atentamente aquilo que o profeta Isaías escreveu, Isaías 53, do versículo 1 até 12. Está escrito assim a respeito da obra redentora de Jesus. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Apenas um parênteses aqui, na outra tradução nós lemos de uma maneira diferente: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi sepultado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. Por causa da sua dedicação, ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura do profeta Isaías, que ainda nos diz que todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o caminho do Cordeiro de Deus é o caminho da cruz, o caminho da morte por nós. Queremos agora olhar o texto do Evangelho conforme João e daquilo que escreveu e pregou Isaías para o relato da crucificação do Senhor Jesus. Os anos, o tempo que se separa esses dois relatos são de cerca de 750 anos. E nós queremos dar ouvidos
ao Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 17 até o 30. Assim está escrito: Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a Escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ou, numa outra tradução, como podemos acompanhar, baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura, o relato da bem-aventurada crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus. A nossa confissão de fé brota daquilo que aconteceu na cruz. E Lutero, no seu Catecismo Menor, de forma muito apropriada e resumida, resumiu essa confissão de fé e que nós agora queremos lembrar e dizer todos em conjunto. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue, e a sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele, em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Amém. Que essa confissão de fé seja ouvida e seja conhecida por todos através do nosso fraco e singelo testemunho muitas vezes. Se aquela cruz falasse, certamente nos daria uma grande lição de amor. É isso que nós queremos agora cantar e refletir em preparação à mensagem de hoje. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De
sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos ante ela posso recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Quem diria, irmãos e irmãs, quem diria que era Deus que estava agindo? Assim está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 1, segunda parte desse versículo, na qual queremos meditar. Quem diria? Olhando para o Calvário, olhando para a cruz do Gólgota, quem diria que era Deus que estava agindo ali? Bem mais fácil era dizer que eram os soldados romanos poderosos que estavam agindo. Bem mais fácil era entender que era ação dos sacerdotes, traição do sinédrio, ciúmes. Era tudo isso, sim. Mas também era Deus agindo naquela primeira sexta-feira santa. Quem diria que era Ele agindo? E a pergunta é, se Deus estava agindo na primeira sexta-feira santa, o que Ele estava fazendo? Com o que Ele estava lidando? E aqui eu quero usar essa palavra lidar com alguns exemplos apenas para voltar ao tema principal. Vocês sabem que a gente precisa aprender a lidar com as coisas. E tem gente que lida muito bem. Por exemplo, um craque de futebol lida muito bem com a bola. E convém que os outros observem como ele lida com isto. Alguém na agricultura lida tão bem com a terra, com as ações. É conveniente ver como ele lida com isso. Vocês sabem que entre máquinas na indústria, tem aquelas máquinas que precisam se lidar de um jeito diferente. Sabe? Tem um jeito de lidar que ela funciona. Quantos de nós tivemos que aprender a lidar com tecnologias nesse tempo de pandemia? E nos trabalhos diários, temos que saber lidar com os diferentes tipos de pessoas. Eu estou dando exemplos gerais para trazer essa temática do lidar, o jeito de lidar. Com o que Deus estava lidando na primeira sexta-feira santa? Quem diria que Deus é quem estava agindo? Era Ele que estava agindo. Com o que Ele estava lidando? E aqui acompanhe minha resposta. Deus estava lidando com o meu pecado, com o teu pecado. Quem diria que Deus estava agindo? Ele estava agindo contra o meu pecado e o teu pecado. Nós vamos refletir como Deus lidou com o pecado e a partir disso também pensar em como nós podemos e devemos lidar com esse pecado que age constantemente em nós, nessa nossa natureza humana. Vamos pensar sobre isso. Como Deus lidou com o pecado na Sexta-feira Santa?
com a punidade. Aliás, punidade e impunidade é um tema sempre presente em nossas sociedades. Que diremos nós aqui no Brasil, nesses últimos anos, quantas reflexões temos tido a respeito da impunidade e da necessidade da punição. Eu vi, por exemplo, um chefe de uma quadrilha que roubava carros, milhares de carros, literalmente, não era só centenas, milhares de carros roubados. Ele dizia, já fui preso 5 vezes e foi sempre solto de novo. Percebam? A impunidade do sistema o motivava a continuar vivendo em pecado, em crime. Como Deus age nesta punidade? Em que maneira será que Ele ou motiva a impunidade? Alguns dizem assim, como assim essa história de que uma pessoa vive uma vida de pecado e ao final se arrepende e é perdoado? Como se fosse uma crítica à impunidade. Seria assim? Alguns têm uma visão de Deus como um bom velhinho, que no fundo não faz mal a ninguém. Será mesmo assim? Alguns apontam e pensam neste Deus quase que fraco, mas esquecem que a Bíblia fala em punição. E ao vivenciar mais uma Sexta-feira Santa, é hora de olhar isso com intensidade. E também perceber que a Bíblia fala em condenação eterna. Mesmo tendo Cristo pago por todos os pecados, para alguns esta obra é em vão, porque não se arrependem, porque não voltam-se a Jesus. Como Deus lidou com o pecado, a Bíblia é muito clara. Desde o Antigo Testamento, as leis de restituição, a reverência, o respeito que ele exigia na sua presença, o temor a Deus, que não é ter medo de Deus, mas é medo de pecar contra Deus, mostra a maneira como lidava com o pecado. Agora, na Sexta-feira Santa, se entende todos os sacrifícios ensinados ao povo do Antigo Testamento e percebe-se que ali está o Cordeiro de Deus, mas de uma maneira muito mais intensa, quando inclusive o dia virou noite e se percebeu que Deus estava punindo intensamente, rigorosamente, o seu próprio Filho para a nossa salvação. É assim que percebemos Isaías 53, versículo 5, conforme o texto aqui ao lado, que diz: Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Percebem? Deus, na Sexta-feira Santa, estava lidando com o meu pecado, colocando sobre Jesus. Quando ele é crucificado e quando tem mãos de soldados romanos erguendo a marreta para traspassar suas mãos, é como se também a minha mão, a tua mão ali estivesse. Era o nosso pecado. E curiosamente, Deus o fez para a nossa libertação. Percebam a força dos textos que quero compartilhar com vocês. Percebam esse texto aqui ao lado. É o texto bíblico que está claramente posto em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebem? Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, santo, nunca pecou, mas Deus o fez pecado, Deus o tornou pecado. É neste mesmo sentido que tem esta outra frase, esse outro texto que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, olha aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Já era uma referência a Deuteronômio 21, 23. Maldito, ele se fez maldição em nosso lugar. Percebem? Deus não trabalha com a impunidade, ele é
integralmente justo. E é aí que percebemos e respondemos: quem imaginaria que era Deus que estava agindo? Sim, era Deus agindo, punindo os nossos pecados. Porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, não há perdão. Assim, gente, é o único jeito de entendermos. Quando Ele se fez maldição por nós, Ele se fez pecado, é o único jeito de entender uma das frases de Jesus. Você sabe que Jesus disse algumas frases sobre a cruz. Uma delas foi enigmática. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você nunca se perguntou sobre essa frase? Como é que Jesus, o próprio Deus, pode dizer que Deus o desamparou? Como isso? É porque naquele momento Jesus se fez maldição. Ali ele era pecado e foi cortado do íntimo relacionamento da Santíssima Trindade. Lembram? A Trindade é um só Deus em 3 pessoas intensamente relacionadas. E Jesus foi cortado disso, foi desamparado. Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu não só as dores dos pregos nas mãos, nos pés, ele sofreu o inferno, gente. É bem mais que uma dor emocional de alguém que foi zombado e rejeitado. Ele sofreu o inferno por nós. Na primeira sexta-feira santa. Como Deus lidou com o pecado? Punindo, condenando o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça igualmente, não seja cortado igualmente, mas tenha a vida eterna. Percebem? Nós vimos como Deus lidou com o pecado e agora eu quero conversar com você, meu irmão, minha irmã, sobre como nós devemos lidar. Se Deus lidou assim com o pecado, como eu devo lidar, como você deve lidar? A primeira frase é com temor, com respeito. Gente, não brinquem com o pecado. Não ouçam a voz da velha serpente, o diabo, que iludiu Eva e Adão, dizendo: não dá nada. Ele semeou impunidade. Não dá nada, pode comer tranquilo do fruto. Não tem problema. Vão morrer? Não vão morrer coisa nenhuma. Esta voz continua no teu ouvido, dizendo: não tem problema. Todo mundo faz, pode pecar. Cuidado, gente, não lide assim com o mal. O fim disso é a condenação. Olha como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 26, diz assim: se vivermos, olha aqui do lado, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Percebem? Em outras palavras, se nós vivermos, se pecarmos intencionalmente vivermos em pecado, não tem mais sacrifício que nos dê perdão. Que forte isso, gente. Mesmo sabendo do sacrifício completo e do está consumado de Cristo na cruz, tem essa advertência. Mas por que isso? Porque nesse momento estamos negando a obra de Jesus. Não faça, portanto, isso. Como devemos lidar com o pecado? Em arrependimento, gente. Em arrependimento e fé. Me permitam falar desses pontos: arrependimento e fé. O Salmo 32, o Davi nos aconselha, com a própria experiência dele, ele diz assim: olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro, né? O meu vigor se foi como o sereno vai com o calor da manhã. Então eu confessei o meu pecado, diz ele, e tu, ó Deus, perdoaste o meu pecado. Porque em Jesus, em Deus, há misericórdia e há perdão. Arrependimento e fé. Em que sentido que eu quero dizer fé? Fé no sentido de confiar não em nós mesmos. Porque você, eu sabemos que no lidar com o pecado nós perdemos. A nossa natureza pecaminosa é forte. Nós pecamos e voltamos a pecar. Você sabe disso. O que é a fé, então? É buscar a força fora de nós, em Jesus,
nele há perdão, nele há defesa, nele há novidade de vida. Como lidar com o pecado? Afogando essa velha natureza e ressurgindo em Cristo. Vivendo esta Sexta-feira Santa, mas sabendo da certeza da vida eterna. Por isso, João, o apóstolo João, nessa pergunta como lidar com o pecado, ele fala de uma maneira muito bonita. Percebam e recebam essa palavra de Deus em 1 João 2:1. Filhinhos, isso vos escrevo, e hoje também eu vos digo, para que não pequeis. Mas se porventura pecares, e João escreve, Deus nos diz assim, porque conhece a nossa natureza pecaminosa, se porventura pecares, tendes advogado, Jesus o Senhor. E João escreveu antes que o sangue de Jesus purifica, perdoa todos os nossos pecados. É assim que devemos lidar com o nosso pecado, irmãos e irmãs, jogando-os em fé sobre a cruz e confiando no perdão que dela provém. Muito bem, eu comecei perguntando com o profeta, quem diria que era Deus que estava agindo? Pois eu lhe digo que de muitas maneiras que você não percebe, Deus está agindo na tua vida. E digo mais, Ele está agindo agora, quando eu, em nome de Jesus, te digo, teus pecados estão perdoados. Em nome de Deus Pai, eu lhe digo, crê no Senhor Jesus e tenha vida eterna. Que a certeza deste perdão e desta vida te motive nas lutas do dia a dia, no amor ao próximo, na vida abundante que provém da mensagem da cruz, do Cristo, o crucificado. Que assim seja. Amém. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz.
Querido povo de Deus, nesta Sexta-feira Santa, lembramos que Pilatos se omitiu, lavou as suas mãos. Lembramos que Judas encheu as suas mãos com as moedas, por meio das quais traiu o Senhor e Salvador Jesus. Os sacerdotes ergueram as mãos e incentivaram o grito de crucifica, crucifica. Mas Jesus estendeu suas mãos, abriu seus braços e permitiu-se ser crucificado. Motivados pelo seu amor, queremos servir com nossas mãos. E uma das maneiras que o povo de Deus serve é juntando elas em oração. É isso que queremos fazer nesse momento. Oremos ao Senhor. Bondoso Pai Celeste, agradecemos pelo teu plano de salvação. Agradecemos por não teres desistido de nós em meio aos nossos pecados. Ó Senhor Jesus, obrigado por teres cumprido o plano, seguindo corajosamente até a morte e morte de cruz. Ó Santificador, obrigado por abrires nossos corações e entendimento para o significado da obra consumada na cruz. Perdoa nossa incredulidade e, conscientes de nossa fraqueza, pedimos que nos fortaleça diante das ciladas do diabo, a fim de que teu sofrimento não tenha sido em vão para com cada um de nós. Sabemos que é difícil lidar, o Senhor que é santo, com a nossa pecaminosidade, mas tenhas misericórdia, Senhor. E certos do teu perdão e cheios de gratidão, declaramos que desejamos te servir. E aqui nesta oração nos apresentamos. Usa-nos, Senhor. Habilita-nos a sermos tuas testemunhas diante do mundo. Diante das doenças, das dificuldades e mesmo diante do vale da sombra da morte. Ilumina-nos com a certeza da vitória, da vida, da ressurreição. E assim espalhe teu conforto, teu consolo, tua paz entre nós. Tu, Senhor, que clamaste em Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Também te pedimos, perdoa a nossa sociedade, tão perdida em interesses mesquinhos e numa visão míope do teu reino e da tua obra. E abençoa-nos por meio das vocações e do exercício de justiça de cada um. Perdoa a nossa acomodação, inclusive, diante das injustiças do mundo. Perdoa a nossa omissão diante dos infortúnios dos outros. Perdoa a nossa negação quando nossa fé é confrontada. Perdoa a nossa traição quando priorizamos o que é passageiro e deixamos de lado o teu reino eterno. Ó Senhor Jesus, tu que sobre a cruz carregaste nossos pecados, ajuda-nos também em nossa caminhada, no carregar de nossas cruzes. Oramos a favor do mundo inteiro, Senhor, como tua igreja. Oramos a favor das pessoas ao nosso redor e suplicamos, conceda inteligência e sabedoria para vivermos de maneira mais apropriada, a fim de que os mais vulneráveis sejam protegidos e fortalecidos. Pedimos teu cuidado especial para aqueles que estão hospitalizados, abatidos, enlutados, condoídos. Proteja-nos e livra-nos de desastres. Livra-nos desta pandemia, de outras pestes. Assim entregamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos o teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos e irmãs, queremos também orar a oração que Jesus nos ensinou. E ao colocar esta oração, cada um de vocês pode também derramar perante Deus os pedidos, as intercessões, a gratidão particular. Desta forma também colocamos
e pedimos em favor do Leandro Hanush, por quem estamos orando continuamente, da Tila Gross, da Elaine Bukiewicz. Também pedimos pelo José Melo, irmão da Jussara. Oramos pela Ruth Rauter. Pedimos pela Letícia Black Pinoff. E ao citar esses nomes, também convidamos você, sempre que quiser, uma oração especial por parte da igreja, dos pastores, da comunidade. Basta entrar em contato conosco e assim solicitar. Juntemo-nos na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. Assim como Jesus, do alto da cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, é uma emissão de bênção, de perdão. Assim também nós abençoamos a todos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos, concluímos esse momento de Sexta-feira Santa. Certa vez eu li e ouvi dizendo que esse é o primeiro tempo deste jogo importante que é o jogo da vida. Segundo tempo e definitivo, o culto da Páscoa, da ressurreição. Portanto, convidamos você para estarem também conectados conosco no domingo, às 10 horas. Ainda não acabou. Logo depois de alguns avisos, ênfases, quero lembrar que temos um momento para as crianças com a Escola Bíblica Infantil. Portanto, continue conectado e chame as crianças por aí. E quero também, antes de me despedir, lembrar que ali nós temos os galhos secos, nesta Sexta-feira Santa. Eles estarão diferentes no culto de Páscoa. Portanto, participe conosco também daquele momento e perceba também nesta imagem simbólica a vida que há em Jesus Cristo. Nós lembramos, apenas para que você também saiba, que nós estamos realizando cultos presenciais com até 30 pessoas dentro de todos os protocolos de segurança. Domingo teremos também às 8h30 da manhã um culto, às 10 horas um outro culto e às 19 horas um outro momento, para atender as pessoas e celebrar a ressurreição. Mas aqui, por meio online, às 10 horas, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. Acompanhem conosco. E agora, acompanhem aí a aula da Escola Bíblica Infantil. Uma boa Sexta-feira Santa a todos vocês. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? O meu nome é Luísa e o meu é Doris. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a crucificação de Jesus. Então, para guiar esse momento, tem um versículo na Bíblia que está em João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vamos começar fazendo uma dobradura e por isso vamos precisar de um papel e de uma tesoura. Para começar, vamos dobrar o papel, olha, só um pouquinho para baixo e lembrem sempre de passar bem o dedo. Depois, vamos dobrar a folha ao contrário, no outro sentido. E por último, pegar as duas pontas juntas e trazer até o lado.
Agora é só pegar a tesoura e cortar por aqui. Então, aqui está a nossa cruz. Agora que já fizemos a nossa cruz, nós vamos ouvir uma história que fala sobre uma cruz. O que isso te lembra, Luísa? O que isso lembra a vocês? Talvez da crucificação de Jesus? Isso mesmo, Luísa. Jesus foi condenado à morte junto com 2 outros criminosos, sendo que ele não tinha feito nada. Mas ele fez isso para conseguir o perdão dos pecados para todas as pessoas. Jesus morre na cruz para nos salvar. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o pregaram na madeira e ergueram a sua cruz entre as dos bandidos, um à direita e outro à esquerda. E vocês sabiam que antes de morrer, Jesus pediu para Deus perdoar os criminosos, mesmo depois de tudo aquilo que eles tinham feito? E repartiram entre si as suas vestes. Jesus orou a Deus. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E depois que isso aconteceu, era de dia, lá pelo meio-dia, quando tem aquele solzão assim, e o sol parou de brilhar, veio umas nuvens, ficou tudo escuro, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E foi assim que Jesus morreu por nós. Já eram 3 horas da tarde. Então, caiu uma grande tempestade. Jesus gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Inclinando. E nessa cruz, Jesus foi morto. Você sabe por que ele foi crucificado? Porque essa era a vontade do Papai do Céu. E ele fez isso para conseguir o perdão dos pecados para todos nós. E a partir desse dia, todas as pessoas que confessam seus pecados e confiam em Jesus têm o perdão. E assim como Jesus, Deus também quer que a gente perdoe os amiguinhos que nos machucam, que nos ofendem e que a gente perdoe eles. Como é bom, né, saber que Deus nos perdoa e que ama, que cuida da gente. Então agora a gente vai ouvir uma musiquinha que fala sobre esse amor grandioso de Deus. Eu tenho um amigo que me ama, que me ama, que me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Que me ama, que me ama, que me ama com eterno amor. Tu tens um amigo que te ama, que te ama, que te ama. Tu tens um amigo que te ama, seu nome é Jesus. Que te ama, que te ama, que te ama com eterno amor. Que te ama, que te ama, que te ama com eterno amor. Querido Jesus, muito obrigado por ter morrido na cruz por causa dos meus pecados. Eu te peço perdão pelas coisas erradas que fiz e disse. Ajuda-me a perdoar todos os que fazem coisas erradas contra mim. Em nome do meu Salvador. Amém.